Boa noite a todos, com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade de darmos continuidade aos nossos estudos de quinta-feira, 7h30 da noite, toda quinta-feira. Durante esse mês, nós não estamos fazendo o Caminho Verdade e Vida, e sim a nossa campanha de prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo, né? Que o mês de setembro é esse mês dedicado à prevenção do suicídio. E hoje, nossa irmã Selma, nossa irmã Ana Cláudia vão fazer nossos estudos da noite de hoje. Então, a Ana Cláudia vai começar, então faz a nossa prece de abertura e a Selma, que vai fazer a segunda parte, faz a de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus por tudo que tem nos dado. Olhai, Senhor, por todos nós, por todos os nossos irmãos que estão vivendo momentos de aflição. Que o nosso estudo de hoje, Senhor, chegue a todas as pessoas que se encontram em aflição, que elas possam receber esse bálsamo e colocar em sua consciência que Deus está sempre ao nosso alcance, que a nossa fé consegue mudar toda essa trajetória e essa visão. Eu lhe agradeço, Senhor, por esse momento. Peço a espiritualidade maior que possa nos acompanhar, nos auxiliar e fazermos, Senhor, fazer de nós instrumentos de sua paz, dos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a tela. Esse é o seu, né? Isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma estatística, sobre que vem no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós possamos pincelar, né, porque a nossa doutrina ela é muito rica, né, e a gente possa vou dar uma pincelada para poder auxiliar e poder mostrar um pouquinho que a doutrina fala sobre o suicídio para a gente. Eu fiz aqui uma estatística, fiz uma pesquisa, e aí eu vi, tem uma pesquisa do psiquiatra Humberto Miller, que aponta que o índice de suicídio no mundo é 16 milhões de tentativas por ano. No Brasil, acontece uma morte a cada 45 minutos. E para cada morte, temos outras 20 tentativas. São 32 mortes por dia no Brasil. Isso no Brasil, né? Que a gente está falando. Eu não quis trazer os outros dados, né, dos outros países, de regiões, porque eu acho que não é o intuito, né? A gente o nosso intuito é falar sobre, né, mostrar a doutrina, né? Que a doutrina vem nos ensinando sobre isso. O suicídio entre os homens já foi considerado uma pandemia silenciosa, porque o índice maior de morte é entre os homens, entre o sexo masculino. É o maior índice de morte por suicídio. E aí eu também vi uma matéria muito interessante da psicóloga Fabíola Cusarte Fernandes, que ela ressaltou a necessidade de criar um plano de pós-venção. O que é o pós-venção? É o conjunto de ações para a promoção dos cuidados prestados aos enlutados, para evitar que novas tentativas aconteçam no mesmo núcleo familiar ou escolar. Porque acontece, né? Existe essa
Acontece quando a pessoa, né, na família que tem uma pessoa que desencarna por suicídio, às vezes um outro familiar não suporta, né? E aí acaba acontecendo com o mesmo ato. Eu era solteira, era uma menina. E por 2 vezes a gente vivenciou isso. Na mesma família, 2 irmãos, em anos diferentes, mas com o mesmo tipo de morte. Ele pulou da janela do 5º andar. Todos os 2. Então, assim, quando eu vi esse estudo, eu achei muito interessante, porque nós temos que ter esse cuidado, esse zelo, né, por essas pessoas. Então, esse pós-venção é uma ação que faz para os familiares, para os amigos, né, os seus amores, né. E aí pode passar, Bia. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa. Peraí. Ai, meu Deus. Passo. Aí aqui tem assim, o que diz o Espiritismo, né? Que é a nossa questão no momento. Aí eu botei aqui algumas questões do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Está lá na parte quarta, no capítulo 1. Tem as perguntas 943 a 957. Mas aqui eu botei são 4 perguntas para a gente poder falar sobre isso. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que se justifiquem? E a resposta dos espíritos: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanta mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Quer dizer, nessa pergunta, né, que ele fala sobre o que se apodera, né? Quais os motivos, né, que se apodera para acontecer isso? Que é a ociosidade, a falta de fé, né, e a saciedade. Nós estamos vivendo num mundo muito material, né? E com isso a gente acaba esquecendo, né, que nós não somos o ter, nós somos o ser. Nós temos que ter cuidado com o que nós desejamos, né? O que é felicidade para nós, né? E com isso, com essa materialidade que a gente está vivendo, com essa globalização, a gente esquece de alguns valores que são importantes, né? Para que a gente consiga passar por momentos difíceis, né? Porque tudo a gente acha que ou a gente acha que a gente não tem o que a gente merece, ou a gente acha que o que as outras pessoas vão pensar, né? E não faz nada pela gente, né? Se a gente for para olhar para tudo que a gente tem, tudo que a gente pode fazer, eu tenho certeza que esse pensamento não vai surgir na nossa mente, né? Mais alguém? Não, eu vou falar as outras perguntas. A 944 fala: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Aí a resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina.
É que ninguém tem o direito de tirar a própria vida, nem de tirar a vida de ninguém, né? A 948 fala assim: é tão reprovável como que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má. A resposta dos espíritos diz: o suicídio não apaga a falta, ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se-lhe a de sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Quer dizer, quando nós cometemos alguma coisa que nos faz vergonha, né, que é uma má ação, que a gente sabe que está errado, o suicídio não é a resposta, né? E Deus está sempre por conosco. Então, por mais que a gente faça, Ele vai sempre nos olhar com seus olhos de amor, né? Então, não tem necessidade de cometer um ato tão agressivo, né? Tão grave para a gente. A 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas. Atingem o seu objetivo? E essa pergunta foi bem do texto que a gente leu na semana passada, né? Sobre mãe e filho, né? O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e um insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflição ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que eu esperava. Nesse ato, né, a pessoa pensa, acha que vai encontrar, né, com seu ser amado e que acaba se afastando mais. Mas Deus sabe de... Deus conhece nosso coração, né? Alguém mais quer falar? Selminha? Oi. Essas questões aqui do Livro dos Espíritos, não é? Assim, quando fala assim, a questão 948, né, que é reprovável por causa de um desespero, né? Hoje, né, o suicídio atualmente, o que tem aumentado muito, essa questão das pessoas, né, se sentirem solitárias, às vezes desesperançada, tem uma série de fatores, né? Mas eu acho que o que acabam levando ao suicídio. Na atualidade, o Livro dos Espíritos sempre muito atual, não é? Tem essa questão do suicídio hoje está muito ligada a isso, né? A falta de motivação, a depressão, a tristeza, o bullying tem também, que às vezes acaba causando, né? E aí está dizendo aqui da má ação, né? As pessoas às vezes querem escapar da vergonha, né? Ou da vergonha porque sofreu um bullying, né? Ou passou um ato de vergonha, ou está deprimida, não quer mais viver, né? E isso acaba, assim, se a pessoa, se todos tivessem acesso, né, às leituras de Kardec, independente de serem espíritas, né, mas lesse como uma literatura de aprendizado, né, poderiam reavaliar essas ideias que elas podem ter com relação ao suicídio, né, sabendo que aquele momento que ela está passando, né, não vai ser para sempre, né? E que isso é uma ação que ela está tentando contra o Criador, contra ela e ao Criador, né? Ao próprio Criador mesmo, e a ela, com certeza, né? Aí, quer dizer, é uma situação assim, ainda que as pessoas não querem enxergar, né, com relação a isso, né? A falta de empatia também, que acaba
ocasionando o suicídio, né, das outras pessoas. Eu estava pensando nisso. Aí, quer dizer, aí Deus pode julgar essa ação, né? Aí fala que ele pode abrandar ou não de acordo com o caso, né? Tem casos, né? Que, às vezes até por uma questão de inocência, vamos dizer assim, de jovens que cometem suicídios por inocência, por ignorância, né? Pode ser atenuado? Talvez, né? A gente pode até pensar dessa forma, que pode ser atenuado ou não, a gente não tem como afirmar, né? Mas essas questões, até eu lembro sempre da questão do bullying, que hoje em dia acabam ocasionando suicídio por causa disso, né? Então, crianças, são jovens que estão assim, estão sem apoio. Eu acho que eles estão sem apoio, sem amor, né, com relação ao desenvolvido da família, né, não sei, que aí eles acabam cometendo suicídio. Isso é muito triste, né? Pode até ser atenuado mesmo por essas questões, não é? Quer dizer, cada caso é um caso. É isso. Eu concordo, eu acho que esses casos de jovens, né, que eles são muito dependentes ainda de nós, emocionalmente, né? Então, se a família é uma família distante e na escola são rejeitados, bullying, eu acho que até o movimento de se suicidar, ele tem uma atenuante, porque são pessoas ainda muito imaturas e que precisam muito do amor da família, né? Existem casos até de pessoas que precisam até mais tarde, até uma continuação desse amor, até, sim, vamos dizer, uns 30 e poucos anos e tudo, e com isso, quando eles recuperam esse amor, eles se levantam. Então, eles têm uma dependência, né, da família. Eu acho que isso tudo é levado em conta, que Deus é muito mais justo do que nós, né? Ele é muito mais justo, né? Linha. Então, a gente vai fazer esse comentário aí em cima do que a Selminha falou. E do que você está falando também a respeito das questões do Livro dos Espíritos, né, que é o manual para todos nós. Aí a gente tem que pensar assim, muito quando a gente fala do suicídio, e principalmente das pessoas que tiveram essas ideações suicidas, ou que porventura tenham essa intenção, já tentaram também e não conseguiram, ou até para os próprios suicidas, que a gente sabe que quando a gente faz um trabalho desse, a gente está ligado ao mundo espiritual e a gente não sabe quem está aqui conosco, né, nos assistindo. Então, a primeira colocação que devemos ter sempre que a gente falar sobre isso, a gente não fazer nenhum tipo de julgamento. Porque fez, por conta disso, de desgosto. Esse tipo de comentário nosso, isso não pode acontecer. Porque assim, a gente não sabe o que vai no íntimo de cada ser humano. Então, quando a gente pensa na doutrina dos espíritos, a gente sabe que muitos suicídios estão ligados a quem é espírita e que tem todo o conhecimento doutrinário. Então, se fosse só por saber, a gente não teria suicídios dentro do espiritismo. E a gente sabe que existe. Então, assim, o saber não é o suficiente, porque a gente sabe que junto do saber também tem companhias espirituais que muitas vezes envolvem o encarnado, né? A gente sabe que tem ligações do pretérito. A gente tem um livro da Dona Ivone que fala exatamente a respeito disso, que essa reencarnação que Dona Ivone, como Andréia, se suicidou foi por conta de um espírito que desde a sua infância a perturbava, de uma outra existência em que ela levou o filho ao suicídio. Ele veio com o intuito de levá-la ao suicídio e conseguiu o intento. Por quê? Porque ela tinha, na época, um irmão ligado às coisas, inclusive orientais, ele tinha um conhecimento grande e foi dada a ela a oportunidade do aprendizado, do estudo, e ela não quis. E esse espírito, ele levou a Dona Ivone ao suicídio na época como Andréia. Então, assim,
E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala essas coisas. E uma outra informação é sobre o que Deus... Primeiro, que Deus não julga, né? Nem Jesus nos julgou, tanto que ele disse, não julgueis para não ser julgados. Então, não existe julgamento na lei de Deus da forma que a gente entende do catolicismo, né? Então, a gente sabe que os espíritos que se suicidam, e a gente tem conhecimento disso por conta de um livro, Memórias de um Suicida, que ali relata muito bem, explicadinho, como é feito esse tratamento desses espíritos. Mesmo quando aquele totalmente lesado mentalmente não há condição de reencarnar com o entendimento do que ele vem arcar na sua vida presente, ele vem com uma condição para que ele possa ser ajudado. Então, a misericórdia divina sempre vai atuar em nosso benefício, sem julgamentos e sem cobranças. Então, a gente tem sempre que pensar esse desgosto pela vida. Tem lá no Evangelho, sobre a melancolia. Traz lá para a gente François de Geneve. Então, ele fala a respeito dessa melancolia, que acontece com qualquer um de nós. Agora, e se a gente dá passividade, né, a gente sabe que isso também tem problemas de falta de componentes que levam você a uma depressão. Então, são muitas vertentes que a gente não tem nem como falar dentro de uma live dessa, mas que a gente tenha muito cuidado nas colocações. Tá? Isso é uma coisa que eu trago com muito cuidado desde o meu estudo com Memórias de um Suicida. Aqui eu vou citar alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, e esses trechos se encontram no capítulo 5, mas são pequenos trechos para a gente poder ver também que no Evangelho também fala sobre isso, né? O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. Todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Portanto, para aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão um fim. E tem uma outra frase também que eu gostei muito. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Esses são trechos que vêm do capítulo 5, aí no item 14, 15, e que vem nos ensinando, né? nos orientando. Alguém quer falar? Aí eu tenho um texto do livro Ponto de Socorro, um texto de Emmanuel, né, nosso mentor amado, que diz assim, o nome do texto é Prevenção contra o Suicídio. Quando a ideia de suicídio, porventura, te assume a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência, ainda que não lhes conheçam de todo, o afeto que te consagram
E embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostre útil aos que te cercam. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que te dispões, em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente e que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com este alguém, procurando aliviar-lhe a carga da aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos, reeducando-os que se encontram internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a este ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquece a vida, como também para o teu reconhecimento compulsório, a intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Quer dizer, Emmanuel nos convida aqui a trabalhar, né? A olhar para os nossos irmãos e ver que nós não somos, nós não estamos sozinhos, né? Em momento nenhum. E que pela nossa dor, existe sempre alguma outra dor, né? Que a gente possa olhar e ver que fala, nossa dor de cabeça não é nada. A gente sabe que existem vários motivos, né, para que cause isso, mas que a gente possa sempre estar trabalhando no bem, né, na seara do Cristo. E é isso. Alguém mais quer colocar? Eu colocaria o seguinte, Ana, pensando agora no que a Julinha falou, do suicídio, que da gente não julgar, aí você estendeu também o suicídio, né, para sofrimentos de modo geral, e aí a gente acaba caindo naquela máxima do espiritismo. Qualquer problema fora da caridade não há salvação. A gente tem que fazer a caridade, porque sempre tem alguém sofrendo mais do que a gente, e isso vai nos ajudando profundamente. Eu me lembro da minha, quando eu fui para o Bezerra de Menezes, eu estou no Bezerra de Menezes desde 1995, são 28 anos, né, que eu estou lá ali, firme, sempre indo lá, sempre trabalhando, enfim. E eu estava com uns problemas sérios na minha vida, uma angústia que eu sentia, e impressionante como a espiritualidade me colocou em duas situações que acabaram por resolver, fora outros estudos, e que acabaram de me resolver internamente, coisa que a psicologia não conseguiu, que o espiritismo conseguiu, e que é o trabalhar com morador de rua e trabalhar, eu frequentei 7 anos o trabalho no presídio, lá no Lemos de Brito, lá no fim de Bangu, com outras pessoas, né? Nós íamos em grupo, e foi o que me curou. Curou quer dizer, ajudou a me reerguer, e de lá para cá eu fui num crescendo de
ter mais tranquilidade, mais felicidade comigo, não é felicidade com A, B ou C, com isto, aquilo, coisa, é comigo, sabe? Então, é exatamente essa questão, fora da caridade, de me botaram realmente, dissesse assim, olha quem sofre de verdade, Dorô, veja bem, e tome de morador de rua. Nós estamos num trabalho já quase com 18 anos, um grupo que todo mês vai levar o evangelho para morador de rua. O Vitor pertence a esse grupo também, né, Vitor? E o trabalho no presídio, que foi o trabalho voluntário que eu mais amei, de todos eles, porque o que eu ouvi lá, o que eu presenciei, é impressionante como um trabalho e o espiritismo, né, levado principalmente no presídio, que eram pessoas que vinham porque queriam. Né? Ninguém era obrigado a vir, não. Religião vem se quiser. O grupo que se envolveu, o que cresceu, nossa Senhora, como eu tenho saudade desse trabalho. E o quanto eu aprendi com eles, e quanto eu aprendi a não sofrer mais tanto como eu sofria por causa disso, por causa daquilo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, começou a sair do meu mapa e acabou, acabou, acabou. Entendeu? E é exatamente isso. Por isso que o Espiritismo fala, fora da caridade, nós falamos, vai ver quem está lá realmente, né? Sofrendo para chuchu, né? Se desesperando e, né? Para você ver quanto você é feliz, né? Foi muito bom, mas foi muito bom. Era só isso que eu tinha que falar. Aí foi pelo que você falou aqui, né? Fora da caridade, não há salvação. A melhor maneira de você sair do sofrimento é dar a mão ao seu irmão. E você ainda vai aprender com ele, entendeu? Né? Sempre, né? Sempre aprendendo com o outro. Isso, isso. Mas eles me botaram mesmo na fogueira. Assim, você não conhece isso, não tem experiência disso, vamos lá, vamos embora. Tá? Foi muito bom mesmo. Faz a gente a dor, né? A dor do próximo faz a gente perceber que a nossa missão aqui na Terra é para isso, é para a gente estar evoluindo, aplacando. Se a gente nasceu, se nós estamos hoje numa situação de saúde, de bem-estar, é porque precisamos usar os nossos recursos para aplacar a dor e o sofrimento daqueles que não estão, né? Porque lá na frente nós estaremos nessa posição de sofrimento, também gostaríamos de ser aplacados por aqueles que estejam numa situação melhor, né? Então, e aí realmente é o melhor remédio, né? Porque, lógico que, como a Júlia falou, a Selma também comentou, a Ana Cláudia também nos textos revelam que realmente existem casos do suicídio que são realmente ali problemas de saúde mesmo, né? Químicos do cérebro, que são casos que eu até entendo que, na verdade, assim, um suicídio que seja realmente fruto de uma loucura, de um problema muito físico do cérebro, eu entendo. Eu não vejo nem exatamente como um suicídio exatamente, né? Porque se ele foi resultado de uma doença cerebral, a pessoa, na verdade, ela estava, de certa forma, não foi, ela de certa forma não escolheu, né, se suicidar, se aquilo realmente é um problema, uma doença muito grave, né? Aí realmente às vezes a responsabilidade é até maior daqueles que estão em volta, né? Porque seria igual o bebê, né? Como um bebê que você tem a responsabilidade de cuidar. Mas a gente sabe que tem muita gente que acaba se suicidando sem necessariamente ter essas doenças, né? E só mesmo por um desgosto da vida, por não conseguir suportar as dores da perda. E a doutrina espírita vem para isso, né? Para nos mostrar, como os exemplos que a Ana Cláudia relatou ali, que não adianta. Não busquem essa solução, né? Porque não vai ser solução. Né? Aquele que quer ver o seu filho amado ou aquela pessoa amada que desencarnou antes,
se você se suicidar, só vai dificultar esse reencontro, vai fazer com que ele acabe demorando mais do que poderia acontecer, né? Então, e realmente, por fim, essa conclusão de que o bálsamo da caridade, com certeza, é o melhor remédio para que essas pessoas que não têm doenças cerebrais, né, que são pessoas só realmente com desânimo, com desgosto da vida, com falta de propósito, com certeza a caridade vai ser o melhor remédio, aquele que vai conseguir fazer essa pessoa enxergar que existe propósito sim na vida, que tem problemas muito maiores e que a gente precisa realmente, o nosso verdadeiro propósito de vida não é ganhar dinheiro, não é estar próximo desses amores materiais para sempre, assim, né? Digo, essa personalidade dessa vida, né? Porque a gente vai estar junto para sempre, mas como espíritos imortais, né? E não com a personalidade dessa vida. E que isso tudo é passageiro e que realmente, quando você percebe que o objetivo da vida é evoluir, é trabalhar no bem, é fazer o bem, é a caridade, você percebe que o propósito nunca acaba, né? Porque pode todo mundo morrer. Se você ainda está vivo, se você está ali, é porque a sua missão não acabou. E você, tendo isso como em mente, tendo isso como objetivo, você nunca vai perder o seu propósito de vida. Porque quando a gente coloca o nosso propósito de vida no outro, no dinheiro, nos filhos, na mulher, no marido, no sei lá no que, no trabalho, nos bens, né? Quando você coloca em qualquer coisa que não seja na evolução, na caridade, no trabalho do bem, você está propenso a perder o seu propósito, né? E aí, se você perde o propósito de vida, você se torna uma presa fácil de uma ideação suicida. E descobri que a felicidade ela está muito nas pequenas coisas da vida. E não porque o homem tende a fazer sonhos faraônicos. Vou ficar rico, vou fazer não sei o quê. E ela está nas pequenas coisas da vida, que estão cercando você e você não está percebendo, você não está sentindo, não está. Porque o teu olho está lá longe, não sei o quê. Aí você tem que dar um tombo, mas eu dei um tombo, entendeu? E foi muito bom para mim. Mas foi muito, eu só tenho a agradecer, a Deus, entendeu? Muito bom. Né? Muito bom. Vamos para Selminha agora. Compartilhar de novo. Eu vou falar de um personagem, né, como eu disse, um dos personagens do livro Memórias do Suicida, da história dele, fiz um resuminho dele para a gente ver assim, o que é, assim, vamos dizer, a trajetória de uma pessoa que tem a ideia, que está ali vivendo, que chega ao ato do suicídio, como ela vivenciou o pós-suicídio, né? Achando que tinha morrido e não estava, né? E depois a conclusão, né, de toda essa trajetória dele, de como foi o processo dele de reencarne, né? Que é a história do Mário Sobral, né? Eu tive muita simpatia pelo Bellarmino também, né? Eu achei que o Bellarmino foi uma grande transformação no livro de Memórias do Suicida. Mas o Mário Sobral, ele parece assim que tem uma grande lição. É uma pessoa bem, eu acho, vamos dizer assim, que muitas pessoas podem se identificar com ele, né? Então eu peguei Mário para a gente ter uma ideia, né? Então veja só, resumidamente, o Mário Sobral, ele era de uma família simples. A mãe dele tinha valores cristãos, né? Ela ensinou aos filhos sobre a alma imortal. Ela falava de Deus, da imortalidade da alma. Ela dava umas histórias, embora a sua simplicidade, né? Ela tinha aquele carinho, aquele cuidado com os filhos de ensinar, né? Um pouco do cristianismo para eles, né? E Mário, assim, ele fala que, embora fosse letrado, formado na faculdade em Coimbra, de boa aparência, sedutor, inteligente, culto,
vaidoso e com grande capacidade de oratória, ele preferiu a boemia. Quer dizer, ele fez a faculdade, se formou, era um cara bonito, de boa aparência, vaidoso, né? Até por ser bonito e muito vaidoso, ele era sedutor, muito inteligente, tinha a capacidade, ele fala da oratória, ele tinha a dialética também como um ponto, né? Muito, e teve a oportunidade de estudar, né? Os seus pais, embora humildes, eles, o próprio trabalho, se esforçou e conseguiu dar estudo para os filhos, né? E Mário foi à faculdade, se formou com um grande assim, ajuda, né, da família, com grande apoio dos pais. Mas, com tudo isso, ele preferiu o quê? A vida boa da cidade, né? E é aquela vida da boemia, da farra, da bebida, né? Das noitadas, das mulheres. Né? E, embora tudo isso, ele se casou, constituiu família, teve filhos, né? Mas continuava na boemia. Né? Se apaixonou por sua amante, uma brasileira de nome Eulina, né? Que ele largou a mulher para viver com Eulina. Né? Mas ela era uma pessoa assim, também muito assim, oportunista. Tá? E abandonou ele, né? Dizendo que arrumou uma outra pessoa mais rica, né? Que era um conterrâneo dela, e que ela iria ficar com o cara. E não teve assim, não compaixão por ele, sabe? A Eulina, e ele era muito apaixonado por ela. Então, segue aí, Vitor. O Mário, ele ficou assim, muito enfurecido com essa situação, né? E louco de ciúme, desespero, agrediu a Eulina, batendo, espancando, né? E acabou matando sua amada por estrangulamento. Não suportando o remorso pelo ato insano, veio a se matar por enforcamento. E aí, né, começa toda a trajetória dele. Quando ele vai para o vale lá do que chama, eles chamam de outro nome que agora me fugiu, né? O nome. A Juliana deve lembrar. O vale que eles chamam lá. E depois de um tempo ele é resgatado junto com o Camilo e mais outros rapazes, né? Vale sinistro, né? Sinistro, ele fala sinistro, né? Isso é porque ele colocou outro nome, mas o Vale é Vale dos Suicidas. Eles chamavam de outro nome lá. Mas, assim, então, eles são recolhidos no Hospital de Maria de Nazaré. Aí ele passa por tratamento, como todos os outros que são resgatados da colônia lá da região, né, dos suicidas. Ele se recupera das impressões deixadas no perispírito, porque quando ocorre o suicídio, nós já falamos aqui muitas vezes, fica marcado no perispírito aquele ato, né? No caso dele, ele tinha asfixia, então ele ficava com aquela sensação de sufocamento pelo enforcamento que ele causou a si, né? Então, assim, durante o tratamento médico, é feita uma reflexão de toda a sua trajetória, ocasionando-lhe o despertar da consciência. Então, faz parte do tratamento lá, né? Passar por, né, para fortalecer o perispírito, e eles fazem mostra toda a existência dele para eles. Isso não só para os suicidas, mas para todos os que nós que desencarnamos tem a passar esse telão, né, que a gente fala, telão da nossa vida, verdade. Então, assim, nesse período que ele tem essa consciência desperta, né, de tudo aquilo, porque ele, embora tivesse os conhecimentos cristãos, ele não utilizou, mas a moral dele estava ali, a semente foi plantada. E é o que aconteceu. Ele começou a se martirizar pelo que fez Eulina. E, com o tempo, as suas mãos começaram a desaparecer, porque ele culpava-se tanto por ter matado Eulina, né, o amor dele, e as mãos dele eram aquelas que ocasionou isso, sabe? Ele se sentia tão culpado que ele tinha, assim, ele queria arrancar as mãos, que as mãos dele representavam o ato de toda a miséria e desgraça dele. Então, as mãos dele, ele começava a sentir uma fraqueza
e elas iam como que desaparecendo, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Quando ele obteve a alta do hospital, Mário, né, e seus companheiros de sofrimentos conheceram todos os departamentos da colônia Maria de Nazaré. Ele passou por todas, conheceu como é que todo o processo. Isso também faz parte da recuperação dos réprobos, né? Então, ele diz aqui, após todo esse período, os réprobos poderiam optar em permanecer mais um tempo para estudo e aperfeiçoamento, ou poderiam optar por reencarnar, porque assim, eles já tinham alta do hospital, já não eram mais enfermos, então eles poderiam, né, seguir, né, pelos estudos ou não. Então, assim, Mário, no caso, ele optou por reencarnar para se libertar do remorso que o consumia. E, embora os outros quisessem que ele ficasse, ele não conseguia mais, ele vivia numa angústia muito grande, ele queria reparar aquilo, né? Então, ele pediu que voltasse sem as mãos assassinas. E, embora tentasse demovê-lo da ideia, visto que teria uma vida expiatória já bem difícil, mas ele foi irredutível. Ele não estava se importando com as dores que ele passaria, com os sofrimentos ocasionados pelo suicídio. Ele não estava nem pensando nisso, porque a consciência dele, o remorso dele era tão grande de ter matado alguém, que ele não se importava de ter tirado a própria vida, mas sim de ter tirado a vida de outro. Aquilo ficou muito, muito marcado para ele, né? E ele quis, não, eu quero vir sem as mãos. Não, uma mão só, você fica com a outra. Não, eu quero vir sem as duas mãos. Porque ele esganou, né, aquela coisa, então ele queria vir sem as duas mãos. E não teve jeito de demovê-lo com relação a isso, né? E pode passar. Então, essa parte dele, toda a trajetória ali da colônia, né, se passou, acho que um bom tempo lá, né, que eles vivenciaram, e depois de algum tempo de preparo, ele reencarna, né? Então, aqui diz assim, em uma capital tumultuosa do Brasil, Mário Sobral reencarna. Vivia em habitação miserável, espiando suas vadiagens de boêmio, em que desbaratou a herança paterna. Veja, ele tinha dinheiro que ele deu da família, né? E ele desperdiçou a herança do pai nas vadiagens, na boemia. E aí ele volta numa situação de miséria, numa situação assim, de habitação bem, bem precária mesmo, bem difícil mesmo, que ele fala aqui, isso já expiando uma parte da vida dele, da miséria que ele teria que passar, porque ele teve de tudo, teve as vantagens e não soube aproveitá-las. Vaidoso de sua aparência no pretérito, vivia hoje em andrajos, maltrapilhos, né? Pés queimados e ressequidos, cabelos revoltos, mutilados das mãos. Então, toda aquela vaidade daquele homem belo que ele foi no passado, ele hoje estava naquela situação, né, de um homem, né, maltrapilho, mutilado, né, sem essas mãos, descabelado, né, e ele andava muito com os pés descalços, que vivia queimados e ressecados, né? Então, isso está também ligado a um processo de, né, expiação com relação à questão dele da vaidade, que ele usou também de forma equivocada. Enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade na traqueia e aparelhos faríngeos, o que leva a crises penosas e atraindo febre alta e tornando-o afônico. Essa questão já está ligada ao fato do suicídio dele. Esse já é a expiação que ele teria que vivenciar naquela existência com as sequelas do suicídio por enforcamento. Então, ele tinha assim todo, era uma enfermidade que ninguém conseguia encontrar uma solução ou por que ele tinha aquilo. Então, ele vivia sempre com essa situação. Tinha crises de falta de ar, sofria com aquilo, né? Mas
era o que ele queria, era o que ele tinha que passar, né? Ele era uma criatura sem família, pobre, faminto, analfabeto, vivia da caridade dos transeuntes. O que quer dizer? Quando Mário ele teve família, ele tinha a família dele, né, paterna e materna, e teve a família que ele criou, a esposa e filhos, que ele abandonou por causa da paixão por Eulina, né? Pobre, faminto, era um cara que vivia nos exageros da boemia, e hoje ele passava, hoje nessa vida ele passava pela precariedade. Analfabeto, por quê? Ele foi formado, né, estudou, mas não utilizou todo o seu aprendizado de forma útil, né? Ele desperdiçou os ensinos dele, a faculdade, não trabalhou com aquilo e não ajudou em nada a ninguém, nem a ele mesmo, com relação àquilo. Então, nessa existência, ele era um analfabeto, por não ter feito um bom uso do que ele tinha recebido de graça, né? Graça, eu falo graça divina. Vivia da caridade dos transeuntes também, porque ele, é o que eu falo, ele desperdiçou muito, gastou muito com bebida, com mulheres, com farra e tudo mais. Então, ele aqui, até você vê esse amarrado aqui da situação da vida dele, né? Como funciona, vamos dizer assim, né? A lei de causa e efeito também, né? Além, ainda tem o agravante do suicídio, que trouxe esse problema físico para ele, não é? De Mário. Então, aí diz aqui, embora todo esse quadro descrito, a criança, né, quando ele era criança, que ele já era adulto, já tinha uns 40 anos, a criança mantinha um sorriso de conformação, era um penitente arrependido. Eu acho que lá no íntimo dele, tudo aquilo que ele aprendeu, ele já tinha aprendido, né? Ficou gravado em sua memória e ele aceitou resignadamente tudo aquilo que ele estava vivendo. Então, ele não era uma criança não foi uma criança que reclamou da vida, que era infeliz ou revoltado. Pelo contrário, ele aceitava e estava sempre de bem, mesmo com todas as dificuldades que ele passava, fisicamente também. Existia uma senhora que velava por ele. É uma mulher negra, de roupas simples, asseada, de meia idade, em torno de 50 anos. Ela era serena e humilde. Então, a história de Mário era assim: ele renasceu em um prostíbulo. Ele tinha a deformidade dele, com dificuldade de respirar, causou um pavor à sua mãe. Eu engoli aqui um pedaço, né? A mãe o olhava como um monstrengo. Então, ela deu a criança a uma lavadeira lá das redondezas, e que tinha uma filha de 10 anos na época, com o compromisso de lhe enviar algum dinheiro para o seu sustento. Ela mandava um dinheiro para ela e ela cuidava da criança, porque ela era uma pessoa boa também, caridosa, cristã, então ela achava que ela estava fazendo um benefício em cuidar de uma criança que ninguém queria. A mãe dele, a princípio, dava o dinheiro, depois ela parou de dar, sumiu, mas aí ela se virou com a criança, porque ela se apegou. Depois de um tempo, essa senhora morreu, e coube a filha dela, já adulta, né, continuar a cuidar dele. Então, aqui, ó, com o desencarne da genitora, coube a filha cuidar da criança. Essa senhora estava ligada a Mário Sobral como prova de redenção. Tratava-se de Eulina, entendeu? Quer dizer, aquela Eulina, aquela mulher com que ele era extremamente apaixonado, mas que era uma mulher fútil, oportunista, né? que queria, né, também viver no luxo, todas as condições boas, ela acabou sendo aquela menina, né, que ficou encarregada, né, responsável por Mário, cuidar dele. Né? Ela também nasceu pobre, negra, né? Era uma pessoa humilde, né? E cuidava do Mário,
né? No caso era o Mário, na outra vida, e cuidava dele para quando ele tinha as crises, dava o remédio, né? Alimentava ele, tudo mais. Então, a gente vê que toda essa composição da, da existência, né? No caso do Mário, né? Como ficou tudo muito bem amarrado, né? Ele tinha os resgates dele, das coisas que ele serviu mal, né? E ele teve a oportunidade, vamos dizer assim, até de resgatar, seria esse o termo, a situação dele com Eulina, aquela mulher que ele amou. O seu amor ficou sublimado como uma irmã, mãe que cuidou dele, e a Eulina, por sua vez, também que não era uma vítima inocente, ela também teve que se resgatar, né, com a lei, por causa do mau uso que ela teve também da sua beleza, do seu corpo, né, que se aproveitava dos homens da forma como ela se aproveitava, vindo nessa condição humilde, né, sim, e amarrada, vamos dizer, atrelada ao Mário, a quem ela desprezou. Né? E alguém quer falar algo mais, acrescentar? Bonito, né? Muito bonito, muito triste, muito bonito também. Muito mesmo, emocionante a história dele. Muito mesmo. Eu vou comentar desse texto que a Selminha trouxe, que para mim foi surpresa. Eu achei que a Selma ia falar do Bellarmino. Bernardo, né? Bernardo Bellarmino, né? Eu adoro ele. E de todo o livro, né, do Memórias, que eu já tinha lido esse livro há muitos anos, eu sempre me recordei desse caso do Mário Sobral. E agora, quando recentemente a gente fez um estudo, né, mais detalhado, é o que sempre me chocou, essa vida, né, dele e a condição, né, que ele pede para voltar, porque, como eu falei antes, né, existe a justiça que há de ser cumprida, né, porque se você se matou, tem que haver esse ressarcimento junto à lei de Deus, porque é uma lei de amor. Mas, junto com a justiça, vem sempre antes a misericórdia de Deus, que não vai dar a ninguém uma condição de resgate que possa sair de uma condição que você possa suportar. Mário também estava dentro dessa misericórdia divina, porque vir sem as duas mãos seria uma condição muito difícil para esse espírito. E isso foi conversado com ele ali no hospital, naquela condição já do resgate mesmo, da programação, e ele não abriu mão. Ele se sentia tão culpado, que ele conseguiu, através da sua mente enferma e de remorso, provocar, já no perispírito, né, lógico, que ele está ali desencarnado, ele já fez com que nem existisse as mãos para que ele, quando reencarnasse, ele já tinha essa decisão tomada. Né? Então, assim, a gente vê assim também a situação desse suicida perante a lei de Deus, perante o amor, né, que ele não soube aproveitar, mas de que forma ele quis trazer para se quitar com essa lei. Então, assim, mostra assim, vários casos desse livro, né, cada um tem o seu valor, mas isso, para mim, foi muito impactante de ver essa história do Mário, né? Quer dizer, através de próprio descuido dele com relação aos entendimentos do que era necessário nesta existência como Mário. Ele malbaratou tudo que ele recebeu e veio de uma forma totalmente desgraçada, né, para se ressarcir com a lei. Mas a gente tem, né, dentro desse livro aí do Memórias de um Suicida, que eu recomendo para todos, a reencarnação, né, de quem ditou esse livro para a Dona Ivone, que é o Camilo Castelo Branco, que é um escritor português. Eu gostaria muito que a Selma, antes de encerrar,
ela pegasse a última página do livro, onde tem a oração que Camilo já se compondo, né, para reencarnar, porque Camilo, não como Mário, mas Camilo teve uma outra conscientização do erro, mas não como uma forma de vir de uma forma assim como Mário, né, querendo resgatar tudo de uma única vez. Camilo ele teve toda uma programação já mais estruturada, porque ele preferiu estudar, né, trabalhar. Ele, mesmo sendo um suicida, mesmo ele tendo todo aquele resgate a fazer, ele trabalhou no hospital como ajudante dos espíritos que vinham na Terra ajudar outros espíritos. Então, ele fez um trabalho muito grandioso. E ele ficou nesse hospital por 52 anos. Que beleza, né? Eu gostaria muito que a Selma encerrasse esse estudo. Eu não tenho condição nenhuma de ler essa oração. Júlia, o negócio é assim, eu até faria. O negócio é que eu estou sem um livro, eu emprestei ele. Aí eu não tenho como ler essa última oração. Eu vou tirar uma foto aqui para você ler aí pelo Zap, ok? Tá bom. E uma coisa que eu particularmente não tenho condição de ler. Não, é muito emocionante. Como é que aquela vida, vamos dizer, irresponsável do Mário, né? Irresponsável, traindo a mulher, patati, patatá, como isso prejudica uma pessoa, porque na hora que ele teve o ódio da Eulina, ele matou ela, né? Então, como realmente justificar a sua vida vivendo coisas assim, negativas, fúteis, como isso não te acrescenta nada de bom ao espírito, realmente, porque você aprende a ser irresponsável, e na hora do ódio ele matou a mulher que ele mais amava. Olha o desequilíbrio, né, que ele entrou, que coisa terrível. Por isso que realmente, aí não é só o espiritismo, as religiões, de modo geral, elas pregam a moral. A moral é um limite para nós, né? É necessária a moral, ela é muito necessária, né? E por isso, desde criança, a gente já tem que ir ensinando isso aos filhos, exatamente para eles chegar na idade adulta e não terem práticas, às vezes, que depois vão levar eles a um sofrimento muito intenso, né? Muito maior do que se eles tivessem tido aquele limite, né? Que eles aprenderam e dão a si próprios, né? Por isso é importante, né? Fiquei pensando nisso, uma vida que ele jogou fora, né? O Mário jogou a vida dele fora, né? Jogou a vida dele, ainda se matou e matou a pessoa que ele amava, né? E destruiu o lar dele, ela abandonou. A história dele é muito emocionante. Eu estava sem o livro, então eu fiquei ouvindo os nossos áudios, nossos estudos, né, Júlia? Para eu poder trazer isso para cá. E eu ouvindo esse relato, Camilo fazendo a visita, vendo a história dele, eu saí pronto. Eu falei, gente, como é que eu vou falar isso? Que eu começo a chorar com a história dele. É muito emocionante a história. E como é importante, né, esse lado moral. É muito importante. Né? Muito. Exatamente. Depois ele acabou vivendo esse lado moral de uma forma extremamente atacadora, que talvez que até os espíritos diziam, não precisa ser assim, mas ele quis viver. Olha que sofrimento, né? E estava cumprindo o compromisso, ele não se esquivou do compromisso dele, que alguns fracassam, né? Com provas muito pesadas, e ele cumpriu, porque ele já estava com aquela consciência, ele tinha que fazer isso, lá no interior dele, né? Lá no interior, lá no fundo, porque ele frequentou faculdade, ele escutou muita coisa nesse curso todo que ele fez, que ele era uma pessoa formada, inteligente, culto, então o lado moral estava lá, mas a vida que ele levou acabou fazendo uma confusão dentro dele, né? Então, muito lindo, realmente muito emocionante isso, muito mesmo, a história dele é. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque aí eu vou
ler aqui a prece. Tá. Então, Só agradecer a Deus, agradecer os pais que a gente teve, que cobraram, como foi bom, né? Às vezes até demais, mas como foi bom. Como isso é bom. verdade. Realmente é melhor do que o vazio, né? A coisa deixa a criança fazer tudo que ela quer, olha aí, traz presente, né? Como isso destrói, né? Isso destrói o ser humano. Verdade. Né? Então, é assim, coragem, peregrino do pecado. Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito onde se irá dessedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e sê humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às leis sagradas que te infringiste. E aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Então, é com essas palavras aqui, vamos encerrar em agradecimento a Deus e a Jesus por todas as bênçãos que nós recebemos aqui, por todas as oportunidades que nos são dadas, pelas dificuldades que nós conseguimos transpor, que Jesus nos fortaleça sempre em nossa caminhada, que mesmo que nós tropecemos, nós sempre, em todos os momentos, estamos sob o amparo do nosso Mestre, dos nossos protetores espirituais. Tenhamos coragem, perseverança e a certeza que jamais estamos sozinhos. Com todas as dificuldades que estivermos passando, jamais estamos sós. Jesus nos acompanhe e nos abençoe sempre. Cuide de todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, que estão com esse pensamento ainda, né, de tentar dar fim à sua vida, que eles possam receber uma luz divina, a luz do amor, para que seja demovido de qualquer pensamento dessa forma. E que assim, em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Foi lindo, muito lindo. Muito bom. Agradecer a nossa irmã Ana Cláudia, agradecer a Selma pelos estudos, agradecer a presença de todos. Deixem seu like, se inscrevam no canal, vamos compartilhar essa mensagem de amor para que que se a gente evitar aí um suicídio que seja, ou irmãozinhos, né, espirituais, também que possam estar incentivando encarnados a se suicidarem. E aí, vendo esse nosso estudo, mudam de ideia, já valeu muito a pena, né? Já valeu. Então, compartilhem para que essa mensagem se espalhe. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Obrigada.